Mas António Rebelo de Sousa, vamos voltar ao tema que estávamos a discutir, o impacto destas descidas de rating, nomeadamente naquilo que são os custos para a banca, porque obviamente algumas das empresas do universo estatal vão ter custos mais elevados, têm de eventualmente recorrer a dinheiro do Estado porque não conseguem financiar-se no mercado. Como há pouco dizíamos no intervalo, é um conjunto de más notícias que várias se vezes também já citei aqui a partir de certa altura, o próprio Banco Central começar a pôr condições de injeção de capitais próprios ou de aumento dos fundos próprios das instituições de crédito, precisamente porque consideram que isso é essencial, realmente, para os rácios. E é possível, claro, recorrer sempre a artifícios. Por exemplo, no caso da Caixa Geral de Depósitos, é possível subscrever aumentos de capital social recorrendo a participações financeiras do Estado, e é uma técnica possível, realmente, e isso até pode haver essa tentação, não é? Realmente, porque em vez de estar a injetar propriamente dinheiro, coisa que é difícil hoje em dia para o Estado, poder-se realmente utilizar esse mecanismo, mas para muitos bancos privados isso vai representar uma grande dificuldade. Por isso é que não é de pôr de lado a tentação, que eu já referi aqui várias vezes, de se tentar negociar com o FEF não só uma linha de crédito para fazer face às necessidades, enfim, resultantes da nossa situação orçamental e da dívida pública, mas também para fazer face a eventuais injeções de capital no sistema financeiro. O que é preciso se isso algum dia vier a acontecer, enfim, não haver depois a tentação de querer, de alguma forma, controlar as instituições, enfim, ter algum papel mais interveniente na gestão das instituições financeiras, porque às vezes pode haver essa tentação, que seria altamente maléfica, era recuar não sei quantos anos em relação à situação existente na banca. Isso eu penso que seria, de facto, muito negativo, até porque isso tem que ver com outra questão, sobre a qual temos que falar, todos nós temos que falar, que é o papel do Estado na economia. Se, de facto, é verdade que economias subdesenvolvidas pode ser útil numa primeira fase de arranque de desenvolvimento económico, uma certa intervenção do Estado na economia, e há sempre um papel importante que o Estado deve, regulador e também de promoção de equidade, que o Estado deve, de facto, desempenhar. A partir de um certo nível de intervenção do Estado na economia, tal como na curva de Laffer em relação às receitas tributárias, a partir de um certo nível de taxa de tributação, aqui é a partir de um certo nível, digamos assim, de intervenção do Estado na economia, o nível de bem-estar começa a baixar. Em vez de continuar a aumentar, baixa o nível de bem-estar a partir de um certo grau de intervenção do Estado. Agora, o que é preciso é ter a ideia de qual deverá ser esse nível de intervenção, e cada caso é um caso, cada país é um país. Aplicando o modelo a Portugal, que leitura é que faz? Eu penso que nós precisamos de melhor Estado, não de mais Estado, mas de melhor Estado, e penso que precisamos de um Estado mais flexível do que aquilo que temos hoje em dia. As instituições têm que se adaptar à situação macroeconómica, e para se poderem adaptar mais facilmente à situação macroeconómica, têm que ter as estruturas que assentem mais de uma base de custos variáveis e não de custos fixos. E, portanto, isto é válido para as empresas e é também válido para o próprio Estado. Por exemplo, compreendo perfeitamente que, em termos de promoção de uma política de internacionalização, estruturas ágeis possam ter realmente um papel importante e que estejam ligadas ao Estado, mas que estruturas muito pesadas, realmente acho que estruturas muito pesadas podem ser realmente contraproducentes. Rui Moreira de Carvalho, esta questão relativamente ao setor empresarial do Estado, fala-se muito das empresas de transportes, nomeadamente, são a face mais visível deste problema, mas podem ter custos muito elevados, nomeadamente para a banca. Tudo o que é o sistema empresarial do Estado depende em grande parte do sistema financeiro para o seu financiamento, ou seja, não tem, elas todas, na quase generalidade, elas estão, digamos, com os capitais próprios negativos, com uma forte situação de endividamento, e até para pagar os juros elas recorrem, digamos, ao sistema financeiro. Quando as agências de rating as colocam, aquelas que têm notação, digamos, que estão avaliadas, recorrem e descem a atual notação, por exemplo, a Par Pública, a Refer, que teve recusada em fevereiro um financiamento às tantas, aqueles ativos, em termos de bancários, têm praticamente que os provisionar. Ao provisioná-los, naturalmente, as necessidades de capitais que os bancos vão ter para preencher os rácios, o corte e outros tantos, ficam mais baixos. Portanto, vai obrigar a que haja injeções de capital. É possível termos uma noção de quanto é que valerá essa injeção necessária de capital? É uma boa questão. É uma questão que eu acho que devia de haver mais transparência nas contas públicas. Essa é a minha resposta a essa questão.
José Poças Esteves, relativamente... Mas são muitas dezenas de milhões, de milhares de milhões de euros. É muito dinheiro. 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 Eu posso, quer dizer, as estimativas que existem em relação, por exemplo, àquilo que seria necessário, se nós levássemos ao limite, enfim, esses números, de injeção de capitais próprios na banca, poderia ir até 20 mil milhões de euros, já a acrescentar aos 80 mil milhões de euros de que se fala, o que, enfim, atiraria para um valor global da ordem dos 100 mil milhões de falar de euros. números tão elevados, porque isto é um processo de autoflagelo. Digamos, Mas em termos teóricos. digamos, a dificuldade. O problema todo é que nós estamos num processo, aliás, há um artigo do Financial Times nesse sentido, que o sistema irlandês está escondido. O grego é um caso normal, digamos, do problema do crescimento da economia, e aí eles vão ter que resolver o processo e estão a resolver. O caso irlandês é um problema no sistema financeiro que rebocou o Estado. O caso espanhol, digamos, está no meio termo. Mas em Portugal não era o problema do sistema financeiro. E ainda não é. O nosso sistema financeiro está seguro, está Mas não é o robusto. sistema, neste caso, Agora, não é o próprio Estado que está a arrastar o sistema é financeiro. o próprio para Estado, uma como situação dizia o complicada. tal artigo do Financial Times, que eu não há pena traduzir o que é que lá dizia, mas era o Estado que está a lixar, no fundo. Ou seja, o Estado está não só a apropriar-se do financiamento, porque está a reduzir, e nós temos que pensar que esta emissão de dívida não é para investimento, é apenas para cumprir compromissos existentes, para usar uma linguagem mais simples, e que os agentes económicos tendem a dar ao Estado, porque sempre é mais seguro do que, em regra, as empresas, seja elas públicas ou privadas. Agora, as empresas do sistema empresarial público, as empresas de capitais públicos, estão com sérias dificuldades e os poucos bancos que estão a financiar, isto é lido nos jornais, arriscam-se a que esses empréstimos tenham que ser provisionados a muito curto prazo. Portanto, não servam de colaterais na sua plenitude. E isto é um problema a trazer aos outros problemas que nós já temos.